Pode orar, Wellington, por favor. Oremos então. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por estar mais uma noite reunidos entre os irmãos para aprender mais da Tua Palavra, para perseverar em o estudo das Tuas Palavras, para que são a nossa guia para chegar a Ti, Senhor. Abençoa essa aula, abençoa a todos aqui presentes, abre nossas cabeças para poder entender teu mensagem, Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos. Amém. 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 Muito bom, ganhamos mais 2 alunas aí. Sejam bem-vindas. Nós estamos na 11ª aula dessa série do mundo espiritual, falando sobre o céu. Eu fiquei muito feliz olhando esse estudo hoje, vendo que o autor vai mostrar mais adiante que o que o céu tem a principal bênção no céu é de estarmos com Deus, né? Nós já falamos sobre isto, né? A presença do Senhor. Mas vamos desde o início aqui. Luísa, você tem a aula impressa? Você poderia ler o iniciozinho ali, aquele primeiro parágrafo? Todos os homens? Sim. Todos os homens merecem a punição no inferno. Porém, pela graça de Deus, os cristãos fiéis receberão a salvação eterna. Hebreus 5, 8 a 9. Essa salvação do pecado e da morte eterna é chamada a vida eterna ou o céu. Alguns pensam que a quantidade de prêmios será diferente, de acordo com as obras feitas por meio da carne. Mas a qualidade de vida eterna certamente será igual para todos. 1 Coríntios 3, 11 e 15, Apocalipse 22, 12, Oséias 12, os 12 apóstolos receberão tronos. Mateus 19, 28 e Apocalipse 4, 4. Bem, obrigado. Então, já falamos sobre isso também, né? Que todos nós somos pecadores, e se Deus fosse nos tratar por justiça, todos nós seríamos punidos, castigados. E a salvação, então, é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Até me lembro, já deve ter uns 30 anos, que eu vi um adesivo no carro, falando assim: a justiça existe, leia Kardec. Eu pensei, puxa, mas essa pessoa não sabe o que está falando. Se ela deseja justiça, ela está buscando a punição, não a salvação. Porque o kardecismo, como a maioria das religiões, prega que as pessoas ganham a salvação por mérito próprio. Mas nós sabemos que, por mérito próprio, todos nós temos defeitos, temos erros, cometemos erros. Então, o que ganharíamos por mérito próprio seria o castigo. Mas é pela graça de Deus que Deus nos oferece a vida eterna ou a vida no céu. Vamos então ver estas passagens. Como sempre, vou precisar de voluntários. Vamos começar. Vão ler Hebreus 5, 8 e 9. Depois pode ser a Patrícia, 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Vou dar para Deise Apocalipse 22, 12. E o Alves, Apocalipse 4, 4. E Holly pode ser Mateus 19, 28. A gente troca a ordem de uma das passagens aí. Então, vamos lá. Hebreus 5,
8 e 9. Verso 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, a sua diz que Jesus é o autor da nossa salvação. A minha diz que Jesus é a fonte da salvação. Mas, de qualquer forma, como Jesus mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, salvação somente por Jesus, o autor da nossa salvação. Vamos, então, para 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. No entanto, existem vários tipos de materiais que podem ser usados para construir sobre esse alicerce. Alguns usam ouro, prata e pedras preciosas, e outros constroem com madeira, com feno e até mesmo com palha. Está prestes a chegar um tempo de prova, no dia de Cristo, para verificar que tipo de material cada construtor usou. O trabalho de cada um será provado pelo fogo, para que todos possam ver se ele conserva seu valor ou não, e o que verdadeiramente foi realizado. Então, todo construtor que edificou sobre o alicerce com materiais certos, cujo trabalho permanecer, esse receberá a sua recompensa. Entretanto, se o que alguém construiu queimar-se, ele terá um grande prejuízo. Ele mesmo será salvo, mas como um homem fugindo através de uma barreira de chamas. Bem, então, aqui, essa passagem entra onde o autor desse estudo diz que alguns pensam que teria níveis de um galardão, né, de uma bênção, né, do Senhor. Mas, como diz o versículo 11, o alicerce da nossa salvação é Jesus Cristo. Eu não vejo muita coisa, tem muito pouca coisa e é difícil interpretar, né, como teria graus diferentes de galardões ou de prêmios do Senhor. Eu acho que o principal está com Deus. Se estamos com Deus, eu acho que nós temos tudo. E até lendo o livro de Apocalipse, eu não vejo nada sobre um tendo mais do que o outro. Mas vamos em frente aqui. Temos duas passagens de Apocalipse, Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Mas aí eu vejo mais em termos de estar salvo ou perdido, né? De estar com Deus ou sem Deus, dentro ou fora. Também Alves 4:4 de Apocalipse, aí falando sobre os apóstolos, né? E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de veste branca, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. Não, aqui não são apóstolos, aqui são os anciãos, né? Que penso eu que seriam representando o povo do Antigo e do Novo. Apocalipse 19, 29, 19 e 28, desculpa. Olha. Mateus 19, 28.
Rola seu microfone, desculpa. Eu não percebi. Vai conseguir. Está com problemas hoje? Passo para outra. Agora quem conseguiu. Me desculpa. Ok. Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade. Por ocasião de regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Tem mostra um lugar de honra, um lugar especial para os apóstolos, mas eu penso mais que seria, ou será, né? Como na igreja tem vários papéis para vários irmãos, várias funções, mas acho que a função não significa que um é mais importante do que o outro, mas está exercendo papéis diferentes, funções diferentes, e não que um é maior ou tem mais valor do que o outro. Penso que é assim. Não sei se alguém tem alguma pergunta aqui, um comentário aqui nesta parte. Valnei? É igual o senhor falou aí, na verdade, cada um tem uma função, mas a prioridade é servir o reino, né? Não ser um melhor do que o outro, eu sou mais graduado do que fulano ou ciclano. Então, cada um tem uma função, mas a prioridade é servir o reino. Tem uns que desempenham melhor, tem outros que têm uma função com mais responsabilidade, mas a prioridade é servir o reino. Estou certo nisso? Até você está falando, Valnei, eu estou aqui lembrando de uma passagem que eu creio que todos nós conhecemos bem, quando fala do corpo de Cristo, em 1 Coríntios 12, e compara o corpo de Cristo com o corpo humano, né? O corpo humano tem mãos, tem orelhas, tem nariz. Qual parte do corpo é mais importante? Alguém poderia dizer a mente, né? Ou o coração. Mas todas as partes do corpo são necessárias, né? Até esse dedinho aqui, eu gosto dele, não quero ficar sem o dedo. Ele me ajuda na hora de segurar alguma coisa, na hora que eu vou escrever alguma coisa, né? Tem partes do corpo mais visíveis, né? Como o sorriso. Tem outras partes que nós cobrimos com roupas, as partes mais íntimas, né? Mas essas partes também são muito importantes, né? Então, eu vejo que também na igreja, às vezes, damos muito valor para aquele que está com o microfone, né? Porque fica mais visível, né? Mas essa pessoa não é mais importante que a pessoa que está fazendo uma visita ou trabalhando com as crianças ou em casa orando. Até o que será mais importante do que a oração, né? Então, eu vejo nesse sentido, né? Funções mas diferentes, mas o valor igual, né? Todo o corpo é importante, cada filho é importante. Até se a gente for por esse óculos, né? Para um pai, para uma mãe, qual filho é menos importante ou mais importante? Amamos todos os nossos filhos, né? Sem exceção. Não é assim? Sim, Patrícia? Então, irmão, eu estava lendo aqui no dicionário, galardão significa recompensa ou prêmio, normalmente por serviços prestados, né? Então, eu não sei se eu estou enganada, mas eu penso que quem faz a obra, né, de repente, fazendo a obra de qualquer forma, tanto com microfone, ou panfletando na rua, ou cuidando das crianças, essas pessoas, os obreiros de Deus, eles vão receber um galardão.
claro que não significa, né, que a gente vai ter aquela vaidade, aquele orgulho de achar que, porque eu estou fazendo, eu vou ganhar um prêmio, vou ganhar uma medalha, algo mais do que o meu irmãozinho, né? Porque naquele momento lá, só Deus é que vai julgar cada um conforme as suas obras, né? Mas eu penso que esse galardão seja, assim, algo diferente. Não sei, de repente não sei, eu não consigo nem imaginar, de repente eu não consigo imaginar que tipo de prêmio, mas pelo que está escrito aqui no dicionário, a não ser que tenha um outro tipo de interpretação que eu não estou conseguindo perceber. Mas diz que é um prêmio, né? A salvação. Uma coisa que pretendo falar em uma outra aula, não de hoje, mas eu vejo que nas parábolas dos talentos, né, que nós vimos, quem estava no estudo de quinta-feira, vimos uma passagem também, outra passagem em Mateus, que é parecida, mas um pouco diferente, que o prêmio que é dado é mais trabalho, né? Quem trabalha bem é premiado com mais trabalho. E vejo que, penso também, né, que às vezes nós podemos achar, nós seres humanos, né, vamos bater palmas para quem deu uma bela aula, fez uma bela pregação, mas eu penso que para Deus, de repente, um irmão que Deus deu mais talentos, e ele não está utilizando os talentos que ele tem, Deus vai valorizar mais quem tem um talento, mas se esforçou para usar aquele muito bem. Até nós, de novo, falando como pai, eu vejo meus filhos, cada um diferente do outro, por exemplo, na escola, com mais facilidade para tirar boas notas na escola, mas quando a gente vê aquele outro que tem que estudar mais, se esforçar mais, mas consegue passar de ano, de repente o esforço dele foi até maior do que o outro, que tem mais inteligência e faz com mais facilidade. Não sei se está dando para entender, né? Então, eu creio que para Deus premiar, quem é que ele vai premiar, né? Eu acho que ele vai valorizar a dedicação, o amor, o coração. Mas aí é o que eu penso, né, diante daquilo que está na palavra, né? Que do jeito que Jesus valoriza as crianças, ou valoriza a viúva, né? A viúva que deu pouquinho, deu mais do que aqueles que deram bastante. E assim por diante. Mas acho que estamos saindo um pouco do estudo sobre o céu, mas está dentro desse contexto de vários graus. Mais alguém? Vamos prosseguir, então? Número 1, o céu é uma promessa de Jesus. Vamos para João, capítulo 14. Vou pedir Maria Helena para ler aqui. Jesus falando. João 14, de 1 a 3. Sempre é bom quando podemos ouvir o próprio Jesus falando. Jesus falou, né? Ninguém melhor para falar sobre as coisas de lá do que alguém que veio de lá, né? Pode ler? João 14? Sim. Não se perturbe o coração de vocês. Creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Obrigado. Então, pelo menos duas coisas aqui. Uma é que na casa onde Jesus está, que Jesus está preparando, diz que tem muito lugar. Até se você já olhou esse esboço todo, a segunda folha, como da folha da semana passada, no finalzinho, tem uma parte sobre heresias, sobre falsas doutrinas. E uma doutrina falsa, que é principalmente divulgada pelos Testemunhos de Jeová, é que somente 144 mil
irão para o céu. E para mim essa passagem de Jesus já corta logo essa ideia, né? Não tem um certo número de vagas, né? Não é como vestibular, né? Que somente tantas pessoas vão conseguir esses lugares. Não, na casa de meu pai há muitos aposentos, diz a minha. Tem espaço para todos, até também no livro de Apocalipse fala sobre uma multidão que ninguém podia enumerar, de toda a tribo, de toda a língua. Temos muitas pessoas no céu, então certamente tem lugar para milhões, se não bilhões, né? Eu acho que espaço não falta, falta pessoas com fé, com amor para ocupar essas vagas que tem. Não vai ter falta de vaga, né? Se tiver falta, vai ser falta de candidatos. E não vou ler, que eu acho que todo mundo conhece bem, em Lucas 23, 43, Jesus falando para aquele ladrão que estava lá na cruz, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. E aqui, novamente, no versículo 3, ele diz, os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Que no nosso, até na Bíblia toda, né? Se começamos lá em Gênesis, como é que começa? Deus criou Adão e Eva, estavam lá no jardim, passeavam no jardim juntos, tinha aquela comunhão juntos, até que veio o pecado e o pecado os separou, né? E de Gênesis até Apocalipse é a história de como ter a reconciliação, né? Como voltar para Deus. Até terminamos em Apocalipse, o povo voltando para o Senhor, o que Jesus fala aqui também em João capítulo 14. Então, certamente, é o que a gente busca hoje, né? Na nossa vida, nos aproximarmos do Senhor. Aproximarmos do Senhor através da sua palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos. O que esse mundo tem para nos oferecer? Mas Deus tem tudo para nos oferecer, então queremos estar próximos do Senhor. Então essa é a nossa maior promessa. Vamos para o número 2. O céu, Amém. a esperança dos santos. Flávia queria falar ou só o amém mesmo? Era só amém mesmo. Amém. Então, aproveita, Flávio, você pode ficar com essa primeira passagem aqui, Hebreus 11, 13 ao 16. Lê essa passagem, depois a gente prossegue com o número 2. Hebreus, a passagem que fala sobre a fé, o capítulo da Bíblia que mais fala sobre a fé. Fala sobre as pessoas do passado, homens e mulheres de fé. Amém. Posso ler? Por favor, do 13 ao 16. Tá. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Obrigado. Então, 2 ou 3 palavras-chave aqui. Uma palavra peregrinos, outra palavra pátria. Peregrino, uma pessoa que está num local, mas está de passagem, né? Não é residente, não é cidadão dali. E, segundo a Bíblia, todos nós somos peregrinos no planeta Terra.
né? Temos nessa turma de hoje algumas pessoas que não nasceram no Brasil, então não temos passaporte brasileiro, mas até quem tem passaporte brasileiro é um estrangeiro aqui na Terra, né? Que nossa pátria real, verdadeira, permanente é outra. E é interessante que aqui foca especialmente em Abraão, né? Quando Deus chamou Abraão para ir para um lugar que ele não conhecia, e ele foi confiando nas promessas de Deus. E nós também estamos caminhando rumo para uma outra pátria, uma pátria que Deus diz que é muito melhor do que essa. E acho que estou olhando para pessoas que já, se eu posso falar assim, compraram essa ideia, né? Que acreditam nas promessas do Senhor. E isso nos dá muita motivação. Eu gosto dessa parte que diz, no 15, se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Lembra talvez a mulher de Ló, né? Que em vez de pensar para onde estava indo, olhando para trás e, né? Perdeu a oportunidade. Nós temos que estar sempre olhando para a nossa outra pátria. Certamente o mundo chama, tem tantas propagandas, vendendo tantas coisas que parecem ser bonitas, mas, na realidade, tudo vai ficar, não é? Alguém mais quer comentar essa passagem em Hebreus? Uma passagem que nos ensina muita coisa, não é? Alves está rindo aí? Então, vamos em frente, então. Vou ler aqui na folha, depois temos mais 3 passagens. Os cristãos são todos estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A pátria do cristão não é terrena, é uma pátria superior, uma pátria celestial. Então, vamos ver quem... Wellington pode ler, então, Hebreus 13, 14. Desde Filipenses 3, 20, e você, Alves, 1 Pedro 1, versículo 3 e 4. Hebreus 13, 14. Sim, Hebreus 13, 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, comenta, Wellington, por que ele diria que aqui não temos cidade permanente? Cidade permanente é cidade que nós vamos morar eternamente. Aqui não temos nenhuma cidade. Nossa cidade está em outro lugar. Estamos procurando, estamos buscando essa cidade. Buscando a que há de vir. Muito bem. Filipenses 3, 20. Valnei quer comentar? Valnei, seu microfone. Hoje os microfones estão dando trabalho. Foi não. Que secar o dedo, eu não sei qual o segredo. Alguém tem segredo? Então... Então, vamos fazer assim, Valnei fica tentando aí, a Daisy vai ler Filipenses 3, 20. Pois
pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Amém. pátria está no céu. Paulo, um judeu que tinha cidadania romana, mas dizendo que a verdadeira cidadania é celestial, esperando nosso Salvador, Jesus. E 1 Pedro 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo as suas grandes misericórdias, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, a que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Muito bem, uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Na realidade, 3 qualificações, né, dessa herança. Que não perece, não vai se macular e não perde seu valor. Aqui já diz murchar, né? Uhum. Então, é ao contrário daqui da terra, né? Aqui o ladrão rouba, o ferrugem destrói, a traça come, o que mais? A moda muda, né? Tudo passageiro. Tudo tem passagem. Mas nossa herança com Cristo é gloriosa e eterna. Eterno, não tem, inigualável, não tem comparação, experimento maior do que ter a bondade do Cristo. Uma flor que dura para sempre. É verdade, não murcha. Valnei, agora você pode falar. Amém. Consegui arrumar um microfone. É baseado lá no verso 14 de Hebreus, que o irmão Wilton leu, que fala, né, que não temos aqui a cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A pergunta é o seguinte: tem pessoas que a política, o cristão, que às vezes você vê cristão aí discutindo política, acha que está certo baseado nessa passagem? Eu creio que enquanto nós estamos aqui nesse mundo, tentamos fazer nosso melhor em tudo, né? Numa profissão, no estudo, até na parte de política, né? Se podemos ajudar nossa cidade ou ajudar nosso estado, eu acho que fazemos bem. Agora, acho que é questão de prioridade, né? Qual grau de importância que nós vamos dar para essas coisas. E eu creio que, já falei várias vezes, Covid-19, para mim, serve como um bom exemplo de que os políticos não têm as soluções, né? O médico não tem a solução, o cientista não tem a solução. Realmente, as coisas mais importantes só Deus mesmo para nos salvar. Sabe por quê, irmão? Rapidinho, irmão. Porque você vê tanto político, tanto pastores, pessoas cristãs se envolvendo com política e chega lá e se corrompem, entendeu? Não ajuda acredito que não ajuda em nada, né? Porque a corrupção é muito grande no meio da política brasileira, entendeu? E aí eu fiquei me perguntando, será que porque já me perguntaram, mas tem que ter um cristão lá, porque para poder ajudar a igreja, entendeu? E eu fico pensando, mas se a passagem fala aqui que a passagem do cristão aqui é temporária. Então, por exemplo, Valnei, na época de Paulo, você tinha o Império Romano com várias políticas
que não seriam coisas de Deus, né? Até havia perseguição contra a igreja, havia escravos. Então, fico feliz que hoje, pelo menos a maioria dos países, não sei se tem país que permite que uma pessoa, né, compra outro ser humano. Acho que pela lei nenhum país permite, embora pode existir fora da lei. Então, graças a Deus por essa mudança política, né? O que as mulheres são tratadas com dignidade e não como um ser humano de segunda classe. Fico feliz com essas coisas. Mas se nós achamos que pela política nós vamos ter um mar de rosas, né? Vamos acabar com o crime, que todo mundo vai ser tratado igual, sabemos que isso não acontece. Infelizmente, como você disse, em geral, para muita gente, né, a política é um lugar para ter mais poder, ter uma posição maior e ter vantagens próprias. E isso certamente não é bom, né? Hein, Léo, com licença, está dando um aí no irmão aí. Olha só, eu vi a esposa do rei Assuero pelejando pelo povo de Israel, porque o coronel dele, o general dele, queria o quê? Destruir, através da política. Ele tentou acabar com o povo e botar o rei contra o povo de Deus. E a esposa dele foi lá e pediu permissão ao rei. Eu acho que aquilo ali também foi algo político, ela chegar e assumir a posição dela. Então, eu vejo hoje, aqueles que se corrompem na política, esse aí já se corrompe naturalmente na vida dele social, mesmo antes da política. Mas aquele que vive permanente, fiel a Deus, ele pode entrar na política e tentar o bem do povo, porque aquele que luta pelo povo, o bem do povo, é bem visto aos olhos do Senhor. A pessoa não pode ficar vendo as coisas acontecer e esperar que Deus faça alguma coisa. A pessoa tem que agir para que Deus mova o céu, para que Deus venha a favor do seu povo. Mas é questão de quê? A luta. Antigamente era guerra. O povo de Deus com o Egito. Hoje ele não está tendo essa guerra, mas hoje a guerra é espiritual. Então, essa guerra espiritual, ela tem o quê? Tem sido combatida, ela. E, às vezes, dentro da política mesmo. Porque daqui a pouco não vai ter mais igreja para nós podermos glorificar a Deus, porque os que estão lá são ateus. São, muitas vezes, querendo lutar para acabar com as igrejas. E se não tiver um servo de Deus lá lutando para que isso não venha acontecer, é bom para todos. Se nós deixarmos por conta dele, não vai ter mais cristão na terra. As igrejas vão acabar, não vão poder adorar mais a Deus. Graças a Deus que aqui no Brasil existe essa liberdade. Outros países não têm, né? A mesma liberdade que existe aqui. Wellington? Sim, eu entendo que cada pessoa tem suas ideias, seus convencimentos políticos, ou de futebol, ou de qualquer coisa. Mas quando me parece que, como cristãos, nos vamos transformando dia a dia e vamos cada dia adquirindo consciência da nossa cidadania celestial. Então, quando mais perto estamos dessa cidadania celestial, menos devemos importar-nos com as coisas terrenais. Eu acho que é uma transformação, não é de um momento para outro, né? Mas o poder corrompe muito. Uma pessoa que quer fazer o bem e que, pela graça de Deus, possa aceder a cargos altos, nunca vai agir sozinha, infelizmente. Sempre vai ter outras pessoas que procuram poder. Então, nunca vai ser ele sozinho que vai fazer coisas boas. Eu entendo que nós, como cristãos, devemos cada dia falar, e sobretudo entre nós, irmãos, devemos falar mais coisas de Deus e estudar a palavra,
mais que preocuparmos por coisas terrenais. Esse é meu parecer. Até essas passagens que acabamos de ver mostram que o material é passageiro, o espiritual é eterno. E nós estamos buscando a pátria celestial, né? A pátria permanente, e não essa pátria que não dura para sempre. Vamos para ponto número 2. Temos mais um irmãozinho que entrou. Seja bem-vindo, irmão Ricardo. Desculpe a demora, eu cheguei atrasado, estava até fechado aqui que eu estava comendo. Mas chegou. Estou aqui quietinho, para não Tá atrapalhar. Nós estamos, então, no número 3 agora. Nós já vimos o céu, uma promessa de Jesus. Número 2, o céu é a esperança dos santos. Agora, o céu, a morada dos salvos. Eu vou ler aqui, depois temos várias passagens para examinar. A Bíblia fala sobre 3 céus. O primeiro céu, a atmosfera, onde os pássaros voam. O segundo céu, o espaço onde existe o sol, a lua, as estrelas. E o terceiro céu é espiritual, o paraíso, onde Deus reside, onde Jesus está sentado ao lado do Pai, para onde Paulo foi arrebatado e para onde os salvos irão depois da morte. Então, vamos ver esses 3 céus. Vamos começar com o primeiro céu, Gênesis 1, 8. Pode ser você, Ricardo. Valnei, Êxodo 20, versículo 11. E Patrícia pode ver que vai ser o segundo céu, Gênesis 1, 14. Vamos parar por aqui por enquanto. Gênesis 1, 8. Então, vamos lá. Gênesis 1, 8. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Esse é o céu azul, né? Até de uma certa forma, o céu está aqui na minha frente, né? Essa atmosfera onde a borboleta está voando. E Êxodo 20, versículo 11, Valnei? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Céus e a terra. Tem a terra e tem o céu. Também Gênesis 1, 14. Patrícia? Patrícia, o microfone. Perdão. Uhum. Deus ainda disse que no firmamento do céu haja luzes que iluminem a terra para separar o dia da noite. Essas luzes servirão como sinais para estabelecer as estações, os dias e os anos. Obrigado. Então, aí está falando sobre a lua, as estrelas, que às vezes chamamos de espaço, né? Onde o foguete vai lá em cima, lá longe. Isso também é o céu. Mas, para a gente, nosso estudo hoje, principalmente estamos falando sobre esse terceiro céu. Então, vamos lá. Holly, pode ser Marcos 16, 19. A Luísa tem 2 passagens aqui, Hebreus 1, 3 e Hebreus 8, 1. A Flávia pode ser 1 Pedro 3, 22. E Wellington, 2 Coríntios 12, do 2 ao 4. Maria Helena pode ficar com essas passagens de Lucas. Lucas 16, 22 e Lucas 23, 43. Que pulamos a outra vez, mas agora vamos ler. Então, o céu onde Deus está, onde Jesus está. Marcos 16, 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus.
Então, certamente, o foguete não consegue chegar lá, né? Onde Jesus está sentado ao lado do Pai. Hebreus 1, 3. Irmã Luísa, o microfone. Ok. Hebreus 1, 3. Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui não fala céus, fala nas alturas. Né? Sim. E o 8:1. Uhum. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Interessante. Quase a mesma coisa, né? Trono da majestade, um versículo tem as alturas, aqui tem os céus. Também eu não sei se alguém pode me ajudar, mas eu não vejo muita diferença quando está no singular e quando está no plural. O céu ou os céus. Parece que é praticamente a mesma coisa, né? Pelo contexto. Hebreus 3, quer dizer, 1 Pedro 3, 22. Essa era Flávia, né? Vou ler. Tá bom. 1 Pedro 3, 22. Que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. E também, Wellington, 2 Coríntios 12, do 2 ao 4. 2 Coríntios 12, do 1 ao 4, né? Aqui diz 2 ao 4. De 2, tá. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Eu acho que é fácil de subentender aqui que Paulo está falando sobre ele próprio, né? Que ele foi para esse lugar numa visão celestial. E Maria Helena tem duas passagens aqui, Lucas 16, 22, aquela parábola do rico e Lázaro. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Agora, Lucas 23, 43, né? Diz assim, Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, 3 céus. Deu para entender bem? Acho que isso não é complicado, né? Então, vamos prosseguir. Acho que dá para... Léo, desculpa que as crianças derramaram água no quarto, eu tive que sair correndo aqui. Então, a missão de Maia é uma missão nobre. Nós vamos passar do horário um pouquinho, que tem várias passagens, mas acho que deve fluir bem. Se tiver alguma dúvida, a gente para. Mas aqui são os nomes para o céu. E aqui eu vou ler os nomes, depois vamos ver as passagens. Diz aqui o céu dos céus, o reino dos céus, o terceiro céu, o novo céu e a nova terra, a vida eterna, o seio de Abraão, a casa do meu pai, paraíso, descanso de Deus, a pátria celestial, a cidade que há de vir e a nova Jerusalém. Até algumas dessas passagens já vimos, mas vamos ver várias aqui. Ricardo, pode ser Mateus 5,16 e a Daisy,
Colossenses 4:1. Alves, Deuteronômio 10:14. Valnei, Neemias 9:6. Patrícia, eu estou pulando algumas aqui. Patrícia fica com duas. Mateus 8:11 e Mateus 25:1. Tem aqui 2 Coríntios 12, a Wellington acabou de ler, vou pular. A Luísa, 2 Pedro 3:13. A Flávia, Apocalipse 21:1. Maria Helena, 2 Pedro 3:13. Não, isso eu dei já, né? Eu estou me enrolando. Eu dei para a Luísa, né? Então, para Maria Helena, Daniel 12:1 e 2. E a Holly, Mateus 25:46. Vamos parar por aqui por enquanto, senão eu vou fazer confusão. Então, vamos lá. Quem tem Mateus 5:16 foi o Ricardo. Vamos lá. Mateus 5:16. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. O nosso Pai está nos céus. Colossenses 4:1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor do céu. O Senhor está nos céus, né? O patrão deve tratar bem o empregado, porque até o patrão tem um Senhor, o Senhor que está nos céus. Deuteronômio 10:14. Eis que os céus e o céu do céu são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Que aqui é mais ou menos uma maneira de falar o terceiro céu, né? O céu dos céus. Que diz aqui, né? Eis que os céus e os céus do céu são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que há nela. Tá. Então, tudo é do Senhor, né? O primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, a terra, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Neemias 9:6. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu o preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Deus é Deus, né? O comandante de tudo e de todos. Mateus 8:11. E eu digo isto a vocês: muitos que não são judeus virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Mateus 25:1. O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra virgens que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. Bem, me chama a atenção, Patrícia, aquela passagem de Mateus 8, que lembra um pouco aquela que vimos sobre os 12 apóstolos. E aqui está falando sobre gentios, também com um lugar de honra. Lá, interessante. 2 Pedro 3:13. Luísa, já achou? Pensei que tinha aberto, desculpa. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Novos céus e nova terra. Certamente ali seria
essa palavra nova seria um contraste entre o material e o espiritual, né? Acho que quem interpreta essa novo céu e nova terra com outro lugar material, eu acho que eu iria discordar dessa interpretação, né? Apocalipse 21:1. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Obrigado. Daniel 12:1 e 2. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações, até então, mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. E a outra passagem que fala sobre os dois destinos. E Mateus 25:46. Temos. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Obrigado. Também a mesma coisa aqui, os dois destinos separados, diferentes. Tem algumas passagens que vamos repetir. Wellington Lucas 16:22. Ricardo João 14:2. Daisy 2 Coríntios 12:4. Alves Apocalipse 2:7. Valnei Hebreus 4:1. Patrícia Hebreus 11:16. E quem mais? Flávia, Apocalipse 3:12. Você ficou com alguma não, Ricardo, né? Apocalipse 21:2 e 21:10. Aí a gente as duas. Você me deu João 14:2. Então eu fico com essa última de Apocalipse. Eu leio, tá? Não tem problema, não. Tá bom. É tanta passagem que eu me perco. Tá bom, irmão. Estamos aqui para ajudar. Lucas 16:22. Isso. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Então, junto de Abraão. O outro diz o seio de Abraão. João 14:2. Existem muitas moradas na casa do meu pai. Se não fosse assim, eu lhes diria: vou preparar morada para vocês. A casa do pai. Essa é uma boa maneira de falar sobre o céu, né? Para onde vamos? Vamos para a casa do meu pai. 2 Coríntios 12:4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, indo para o paraíso. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer da lei, a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Outra vez, né? No paraíso de Deus. Hebreus 4:1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Tem muita gente procurando esse lugar, né? O lugar de descanso.
Hebreus 11, 16. Mas não quiseram. Eles estavam esperando por uma pátria melhor. E agora Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou uma cidade para eles. Tu não fala pátria celestial, né? Não, eu falo uma pátria melhor. Pátria melhor. Obrigada. Hebreus 13, 14. Acho que eu pulei que nós já vimos, né? Estamos aguardando a cidade que há de vir. Apocalipse 3, 12. Ficou com quem? Eu. Tá. Apocalipse 3, 12. Sim. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Novamente, essa parte, Nova Jerusalém, eu acho que erra quem pensa que Jesus vai voltar e vai descer na terra, vai ficar em Jerusalém e vai ter uma pátria material, né? Que essa Nova Jerusalém, creio que é um lugar espiritual. Aqui Apocalipse 21, 2 também fala: vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Eu penso que está descendo para João enxergar, não porque vai ficar embaixo, mas só para a gente visualizar. Também existe uma mistura de ideias aqui, né, que a cidade é a noiva. Então, são muitas ideias e figuras. Capítulo 21, 10 diz: ele me levou no espírito a um grande alto monte, mostrou-me a cidade santa Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Vou até acrescentar, né? Ela resplandecia com a glória de Deus, o seu brilho era como de uma joia muito preciosa. Aí continua. Mas aí vai ser para uma outra aula. Então, a gente para por aqui, no nosso esboço. A Flávia levantou o dedo. Não, é interessante no versículo que eu li, que eu até falei para o Willi que eu estava pensando nesse versículo quando você pediu, o irmão pediu para eu ler. É que ele fala, e o mar já não existia, né? Ele fala, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu achei interessante essa parte. Eu fiquei pensando, hoje... Sim. Ou seja, não é aqui mesmo, né? Porque a Terra é composta por... Quanto de água? Você que é inteligente, William, sabe dessas coisas? Era uns 70%. 70%. Aqui que não era, né? Já bem. É bom ter uma referência do lado, né, Valdeir? É só perguntar Agora tem o que ele sabe. do meu lado. O irmão Wilker é universitário. Ela responde, aí se ela não souber responder, ela pergunta o universitário. Eu pergunto para o universitário. Ele me completa. Tá certo. Luísa levantou o dedo. São dois comentários, né? De fato, a água cobre 70% da superfície da Terra, né? E nós temos 7 bilhões de pessoas com 30% da Terra. 7 bilhões de pessoas, né? Imagina e ainda tem muitas terras vazias, né? Muitas. É. Agora vê. Aí como é que vai caber só 144? Não faz sentido, né? Mas tudo bem. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer, por favor, me explica de novo, que eu não consegui pegar a questão do novo céu e a nova terra, em 2 Pedro 3,13, que eu li,
e no Apocalipse 21, que vai do 1 ao 3, né? Que seria toda a parte ali que fala do céu descendo para a Cidade Santa. Aí eu não entendo muito bem. Pode explicar, por gentileza? Pela qual passagem? Então, eu li o 2 Pedro 3,13, Uhum. né, que fala de um novo céu e de uma nova terra. Porque o primeiro céu e a sim. primeira terra. Porque eu entendo, muitas passagens na Bíblia são simbólicas, né? Até quando fala que Deus é nossa rocha, e fortalezas, socorro sempre presente. Então, quando fala novo céu e nova terra, se nós... Bom, vamos ler. 2 Pedro, porque lá já fala que aqui o planeta é destruído. Estamos falando sobre um lugar espiritual. Até se pegar aquela passagem do Alves, que também foi em Pedro, né, Alves? Falando sobre um lugar que não murcha, né? Uma herança que dura. Então, certamente não está falando sobre um lugar físico, que tudo que está nesse mundo acaba. Eu estava até falando com o irmão, não me lembro se foi sábado ou domingo. Eu sei que eu estava no estacionamento da igreja falando com o irmão e a gente falou sobre manutenção, sobre tudo que requer manutenção, sendo carro, sendo uma casa, até o corpo da gente, né? Se não cuidar, vai pifando, vai estragando. Então, eu vejo, Luísa, que as coisas materiais são assim. Então, quando fala sobre novo céu e nova terra, eu entendo isso como o lugar celestial, né? Cadê aqui? Por exemplo, 2 Pedro 3,11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Então, eu vejo que esse lugar para os santos, né? Uma morada para os santos, não um lugar físico, e sim um lugar espiritual. Tanto que nós vamos ver, acho que na nossa segunda folha aqui, quando descreve a Nova Jerusalém, fala sobre aquelas pedras, fala sobre, né, portões de uma pérola só e tal. Certamente, isso é um lugar extraterrestre, não é? Não sei se... E aí, fala, Luísa. Ele descreve depois também Apocalipse 1, já lá no final, de 21:3, ele... Primeiro que ele fala, então, que todos os elementos vão passar, né? Vão ser desfeitos, tanto na terra quanto no céu. Né? E aí, depois ele fala de um novo céu e de uma nova terra. Então, vamos fazer assim, Luísa. Guarda essa pergunta e vamos esperar fazer aquela parte da segunda folha, onde fala da Nova Jerusalém, que acho que nós vamos pegar uma boa parte do Apocalipse 21 e 22, até você pode ler em casa os 2 capítulos inteiros, 21 e 22. Pelo menos para mim, fica claro e evidente que ali é um lugar celestial e não um lugar aqui da Terra. William também levantou a mão. Sim, mas
era para acrescentar, mas podemos falar a próxima aula, não tem problema. Tá. Porque eu vejo, pelo que eu vi hoje, eu só trouxe a primeira folha aqui, mas a segunda folha tem uma boa parte que fala sobre a Nova Jerusalém, não é? Então, a gente vê quando chega lá. A Holly? Eu gostei muito dessa pergunta, eu quero explorar mais, porque eu estava olhando isso, está descendo de céu para outra terra, não é Jerusalém, realmente, novo. Mas eu queria dizer, ali hoje, que eu tentando preparar essa parte de mar, porque não fica mais, porque antes teve todos os bichos, todos os coisas, monstros de árvore, eles têm bem no mar. Então, foi destruído, então não tem mais realmente maldade, e não tem mais. Eu até preciso pesquisar mais sobre essa ideia do mar no livro de Apocalipse. Eu acho que tem a ver com as coisas más, realmente, e não somente de água. Flávia? Uma vez eu ouvi dizer que João ele ficou na ilha, né? Ilha Foi de ilhado, Patmos. e ele não tinha como sair dali, e o mar era o que separava ele das pessoas. Então, o mar era uma coisa muito assim, era, como se fala quando uma... Ele ficou exilado. Sinônimo de separação. Exatamente, ele era muito amável, muito carinhoso, ele queria estar em contato com as pessoas, então pode ser que em alguma carta ele tenha falado sobre o mar, mas que ele teve essa visão que Deus mostrou para ele que aonde ele vai estar, ou seja, ele especificamente, não vai mais ter mar, então ele não vai mais ter problema. Não, isso vai passar. Separação, né? Não ia ter, esse mar não vai separação. mais separar ele de onde ele morava, das pessoas que ele amava, enfim. É muito lindo. Tá bom, vocês vão anotando as perguntas, também vão pesquisando e juntos vamos aprendendo. O sol não vai existir mais, né? Isso também está lá no capítulo, acho que 22, né? Porque Deus é o sol, né? Deus ilumina. Eu estava até lendo alguma coisa sobre a galáxias e tal, e li que tem uma estrela, não sei aonde, que é, não sei, 1000 vezes ou 10.000 vezes que brilha mais do que o Sol. O Sol é uma bola de fogo muito pequenininha comparado com várias estrelas. Imagina Deus, então, né? Vamos orar, e daí eu vou parar com a gravação. Se alguém quiser conversar mais, a gente fica aqui conversando. Oremos. Pai amado, Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor, porque sabemos que nós somos tão pequenos e às vezes falhamos tanto, mas nós agradecemos porque o Senhor, que é grande, o Senhor que é perfeito, ainda assim nos ama e cuida de nós, e também fez o impensável quando enviou o seu Filho Jesus para ser nosso Salvador. Agradecemos, Pai, porque nós que merecemos a morte, nós que merecemos a punição, podemos ter esta bênção maravilhosa de termos a pátria celestial, de morarmos com o Senhor para sempre. Obrigado, Pai, por esta esperança, e que essa esperança, Pai, seja uma motivação para servirmos ao Senhor todos os dias que estamos aqui de passagem por este lugar chamado Terra. Obrigado, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém.